que nem você colocou ali no título, foi um despertar do Fernando Betete, né? Lógico que naquelas noites mal dormidas, de joelho, né, orando, pedindo um milagre. Inclusive, eu vou até... Tenho aqui na orelha do livro, eu acho que essa orelha, quando eu fiz aqui, quando eu escrevi ela é bem interessante, vocês vão entender o que eu quero dizer. Prestem bem atenção. Fiz todas as orações possíveis. Conversei com Deus. Implorei seu milagre instantâneo e prometi tudo o que estava ou não ao meu alcance. Algumas horas de vida foram mais que suficientes para fazer despertar em mim um amor infinitamente grande. Jamais aceitaria que uma doença grave pudesse fazê-la partir. Essa possibilidade era inconcebível. Explicado. Então, quando você fala, não teve um dia. Então, Lindo. a minha vida se transformou nessa missão. Tem lá o Fernando Betete, estudante que queria ser médico? Tem, ele está lá adormecido. Mas esse Fernando Betete, jornalista, esse Fernando Betete, hoje comunicador, eu tenho certeza absoluta, e com muita humildade eu falo isso, que eu ajudei muitas pessoas. Ajudei milhares de pessoas. Com vidas, com certeza. Com vidas. A pandemia foi o grande exemplo disso, que eu não aceitei também determinadas ideologias de tratamentos, né? E abri o meu canal sob pena de censura. Estou pagando multas severas por ter, né, desobedecido a Constituição, que me garante, né, o livre exercício da minha profissão. Então, a minha missão, a minha vida é levar informação. Lembra que eu falei que médico não é Deus e que você tem que procurar segunda, terceira e quarta opção, quinta opinião, 10ª opinião? Então, tudo isso que eu passei, eu transmito diariamente para o meu público, porque meu público confia muito em mim. Confia muito em mim. E eles me perguntam tudo. Seu Fernando, Betete, meu pai está com câncer, minha mãe está com esse problema, meu filho está com esse problema, muitos cardiopatas, né, até pela história da minha filha, até você. Chegam até mim e falei, não, calma. Hoje, graças a Deus, graças ao meu trabalho, eu conheço uma infinidade de médicos. Procura o doutor fulano. Você é da onde? Eu sou lá do Marabá. Procura o doutor X, procura o doutor Y. Então, a minha vida eu tenho percebido que é um eterno despertar, até porque depois que eu conheci a Dini, a Anne, as maricotas, né? Tem tirado uns véus aqui da minha cabeça, né? Então, não é somente também esse olhar que a gente recebe da grande mídia. O Fernando Betete também, além de ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável fisicamente, eu entendi que não basta você ter o corpo, colesterol legal, o teu exame de sangue legal, né? Você precisa ter a mente aberta também. A sua emoção tem que estar equilibrada. Então, essa parte espiritual, também eu comecei a abrir dentro do meu canal espaço, né, para outros profissionais, para outras mentes que têm uma informação diferente ali do nível de colesterol. E respondendo a Dini, essa medicina que a gente vê aí no Hospital da Esquina, ela tem basicamente 100 anos, estourando aí 150 anos, que a gente vê essa ideia do hospital, o antibiótico aí, 1 século. Então, hoje você tem febre, você tem uma infecção de garganta, você não espera um dia, você já quer tomar antibiótico e você já quer tomar um remédio para tirar a febre. Meus amigos, o corpo humano, ele é complexo e maravilhoso. Como que nós chegamos até aqui sem antibiótico? Tem agora, faz 50 anos. Tem gente que não toma antibiótico até hoje. Pega o interiorzão do Brasil aí e o resto do mundo que tem isso. Você acha que tem farmácia em toda esquina?
A indústria farmacêutica ela quer crescer muito ainda, né? Então, aí eu abri espaço para essa saúde integrativa, né? Sim. Você falou de física quântica, né? Você falou das frequências, do pensamento positivo, de tomar sol, de conexão com as pessoas, de colocar o pé, de voltar a colocar o pé na grama. Na terra, pelo amor, né? O aterramento, grounding, para você voltar Sim. a se conectar com o planeta, né? Então, aí o canal do Fernando Betete, ele foi ampliando isso daí. E tenho percebido, logicamente, uma maioria gostando disso, né? E uma minoria que ainda continua ali com uma Anne diz, da caixinha. Na caixinha dentro da caixinha. Não quer sair muito. Mas eu estou fazendo o meu papel. O pessoal critica, alguns criticam. Olha, pessoal, eu respeito a opinião de vocês, mas eu vou falar aqui sobre assunto espiritual. Vou falar. Se você concordar, beleza, você fica aí, você aprende, né? E eu estou aprendendo. Algumas coisas eu estou abrindo mais e aceitando. E outras coisas eu estou aceitando. Isso faz parte do meu livro-arbítrio. Isso aqui eu não concordo, isso aqui não sei o quê, né? Sim. Porque tem um Fernando aqui, tem um Fernando Betete aqui dentro que, né, vai abrir para tudo? Não vai abrir para tudo. Até antes da gente live, vocês estão me dando algumas orientações, cuidado aqui, cuidado ali. Então a gente vai observando, vai respirando, vai refletindo. Isso é normal. A gente precisa ser cabeça aberta, mas não tão aberta a ponto que o cérebro caia. Tem aquele limite, limite do razoável, né? Mas é interessante que quando a gente pega a própria OMS, aí falando uma coisa bem dentro da matriz, né? As definições dos conceitos de saúde, até algum tempo atrás, era saúde e ausência de doença. E isso foi superado, bota 20 anos atrás nisso aí, e hoje se considera a saúde o complexo estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual, ou seja, se colocam várias dimensões no ser humano. Então, por que quando eu vou falar em saúde eu esqueço daquilo que foi consolidado pela própria Organização Mundial de Saúde e eu trato só do corpo físico? Chega a ser uma incongruência, né? Sim. Só que a boa parte das medidas adotadas por esse mesmo instituto só olham para o corpo físico, o que é uma doideira, né? E é uma coisa muito rasa, né? A gente olhar para a complexidade do ser e focar só na máquina. Focar só num determinado aspecto. E se você pegar a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia hoje, a página da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um estudo falando sobre a questão do campo das emoções e a interferência do campo das emoções dentro das cardiopatias. Você pega a Sociedade Brasileira de Oncologia, né, que também fala sobre a questão, e ainda vem aí com um divisor de águas com relação à herança genética e o histórico de câncer ligado ao campo das emoções, né? E nós temos aí uma pesquisa vasta de vários médicos, e aí a gente fala de fora do Brasil, né? Aqui dentro a gente já tem essa quebra de paradigmas, mas lá fora a gente pode dizer até pelo nível de alcance que eles têm tecnológico e científico é muito maior do que aqui, infelizmente, né? A gente está aqui num país em desenvolvimento, né, segundo os parâmetros. Mas aí você pega lá fora e as pesquisas dentro desse campo, dessa influência do que nós chamamos hoje de campo energético, porque o campo energético, gente, isso aqui é matéria condensada, porque nós conseguimos olhar isso com os olhos físicos, porque, na realidade, tudo é energia. Então, quando a gente mexe com essa parte, e nós trazemos isso dentro de uma quebra de paradigmas das próprias causas relacionadas a todos os males físicos, nossa, aí fica uma vastidão de assunto quando a gente fala de ser adâmico, né? Então, aí vai embora. E é justamente onde a gente chega aqui, o título da live para o Fernando, porque conhecendo o Fernando já há algum tempo, e a primeira vez que nós fomos no canal dele, né, que a gente foi falar sobre... Foi a ressonância Schumann, não foi? Ou foi... Não, registro acástico. Nós fomos falar sobre registro acástico. Uhum. E quando a gente chegou lá para falar de registro acástico, né, Fernando, que raios é isso, né?
Quero saber que negócio é esse que vocês Não sabia fazem. nada. Sabe? Aí já até fiz o meu, né? Já até aprendi, já fiz o meu já. Né? E o campo consciencial, que é onde a gente acessa, que é esse campo energético, que é o que está aqui pairando, né? E que existem provas científicas disso. Então, assim, não é viagem da nossa cabeça, sabe? Não é coisa mística, não é mágica, não é macumba, não é nada disso. É palpável, é visível, né? Dentro dessa questão da expansão da consciência, e cada vez mais a gente tem visto médicos, e médicos sérios trazendo isso, no próprio workshop que a gente foi do Fernando, né? E que nós encontramos lá médicos maravilhosos e que estão com um discurso que ressoa muito com o que a gente traz aqui no canal, que ressoa com o que o Fernando vem trazendo, né? E é onde a gente chega nessa questão do despertar. O Fernando vira a chave ali no canal e começa a trazer, né, uma vastidão de assuntos que vão se complementando com relação ao campo da saúde. Fala um pouquinho para a gente qual foi esse bichinho do Ranhan que te pegou? Como é que foi isso, esse desassossego? Você vai procurando pauta, né? Você, lógico, que vai trabalhando com um médico integrativo, né? Com um fisioterapeuta integrativo, com um dentista integrativo. E ao começar a abordar esses assuntos, que, lógico, o primeiro foi o Dr. Lair Ribeiro, e eu trabalhei com o Dr. Lair Ribeiro 10 anos. Então, eu tive uma mentoria com o Dr. Lair Ribeiro especialíssima, né? E ele foi o primeiro a começar a abrir a minha mente, né? E quando ele resolveu, até na época da pandemia, 2020, Fernando, vamos parar, porque agora está toda essa situação aí mundial, para a gente não falar outra palavra, e se a gente mexer nesse vespeiro aí, vai dar problema. Ok, doutor Lair, continuamos amigos, ele continua, de certa forma, cuidando da minha filha, e aí eu comecei a fazer entrevistas sozinho, porque eu só fazia com o Lair Ribeiro. Então, tem centenas de milhões de visualizações as minhas entrevistas com o Lair Ribeiro. Então, eu não sabia, mas o Fernando Betete ficou muito famoso também, né? Porque toda semana eu estava com o Lair Ribeiro gravando conteúdo na internet, então o Fernando Betete ficou conhecido. Aí ele falou, vou dar um tempo, e esse tempo era perto da pandemia, e eu precisava fazer matérias. A partir do momento que eu comecei a ligar para os médicos e solicitar entrevistas, eles já me conheciam, o que facilitou muito o meu trabalho. E eu sempre procurei médicos que tinham essa visão um pouco mais integrativa. Aí eu entrevistava um médico que tinha essa visão integrativa, falava da fé. Fernando, quando eu vou atender um paciente, eu rezo com esse paciente, eu oro com esse paciente. Ah, que legal. Aí eu começava a abordar esse assunto. Olha, tem um outro fisioterapeuta que trabalha com uma frequência aqui para tirar determinadas dores. Tem outro que trabalha com ozônio. Tem outro que trabalha com plasma. Ou seja, foi crescendo as opções de tratamento para ajudar aquele paciente. Ou seja, não é somente uma injeção, não é somente uma droga. Então, a pauta do Fernando Betete foi ampliando para outros tratamentos complementares, que tudo que a gente... No Brasil é limitada a muita coisa, né? A questão é ozonioterapia, até hoje não está regulamentada. Na Alemanha já está regulamentada há quase 70 anos, né? Foi usado até na Segunda Guerra. Então, o Brasil tem aí umas nuances que é bem complicado. Então, tudo que poderia ser falado de tratamentos complementares, eu comecei a abordar esse assunto. Então, tecnologias diferenciadas, eu comecei a abordar e foi ampliando muito. Por quê? Que nem o caso da minha filha, ela, hoje, até para vocês que estão acompanhando que não conhecem, então, aquele médico que falou que ela iria viver 3 meses de vida, ele se enganou, né? Por isso que eu falei do procurar segunda, terceira, quarta, quinta opinião. E hoje ela está aqui, ó.
linda, Priscila, olha. Então, Ai, que lindo. ainda na época da pandemia, aqui ela passou em medicina. Hoje ela tem 20 anos, está no 3º ano de medicina. Uau. E o presente do Lair Ribeiro foi vir para Maringá dar a aula magna inaugural do curso de medicina. Que maravilha. Meu Medicina. Deus, que incrível, parabéns. Então, e essa aula magna do Dr. Lair Ribeiro para todos os 6 anos, né, dos acadêmicos que estão ali, desde o 1º ano até o 6º ano, ele deu aquela aula impactante. Né? Olha aqui a menina que está aqui. Você que vai ser médico. Você que vai aprender lá no livro de medicina que não tem vida. Não tem jeito, Não tem né? jeito. Como é que você explica isso daqui? Então, ele abriu a cabeça de todos os 600 alunos que estavam ali. Uma coisa que eu acho interessante, que é para quem estando dentro de uma escola, né, dentro desse pensamento cartesiano que regra hoje o nosso conhecimento científico, a coisa que mais se escuta com relação às terapias integrativas eu não acredito nessas coisas. E quando a gente mostra evidência, eu tenho que escutar, mas isso é evidência anedótica. É só um caso. É só 20 casos. É só 40 mil casos, mas são só evidências anedóticas. Isso, cara, isso dá uma preguiça. Então às vezes eu estava contando outro dia um caso para alguns estagiários aqui do hospital onde eu trabalho, de uma pacientinha que tinha que fazer quimioterapia, uma cadelinha, e ela não parava quieta, né? Ela ficava muito ansiosa, ficava agitada, e é um medicamento que não pode extravasar do vaso, ela precisava ficar quietinha. E até para minimizar risco, a gente sedava o animal para fazer a quimio. Só que são 20 sessões de quimioterapia, né? Então, assim, é muita sedação, e aquilo era ruim para a tutora, ruim para a veterinária, ruim para o animal. E aí a tutora resolve perguntar se tem alguém que conheça sobre florais, que ela queria usar florais como uma forma alternativa de acalmar o animal. E aí ela é informada de que talvez eu possa ajudar. E aí eu disse, olha, de florais eu não entendo muito, mas a gente pode fazer reiki. Eu fiz uma aplicação de reiki no animal. A cadela que não sentava veio para o meu colo, deitou no meu colo e terminou de fazer as sessões de quimio restantes sem precisar mais nenhum reforço. Ela chegava, deitava na mesa, ficava quietinha, acabou o problema, com uma aplicação de reiki. E aí a pergunta é, como é que isso funciona? O que aconteceu? A minha resposta mais honesta, não sei, nem me interessa. Funciona. Ela ficou calma, a tutora ficou calma e acabou o problema, né? Então, assim, a gente tem a necessidade de questionar tudo, de botar tudo à prova. E às vezes a gente só precisa relaxa, aceita e aproveita o fluxo que está na tua frente, né? Só isso. É tão mais simples a vida assim. O meu papel é esse, né? Levar esse outro tipo de informação, porque quando você está em uma situação gravíssima de um problema de saúde, você vai ali naquele médico, mas depois o que acontece? Você quer outro, né? Não está dando jeito? Para onde que eu vou? Você me indica alguém? É aquele terapeuta? É aquela enfermeira? É aquela benzedeira? Não é assim que acontece? Você faz de tudo. Você faz de tudo. Se você é milionário, você pega o seu avião a jato, você chega com milhões de dólares. Olha, tem um médico lá na Rússia, lá no fim da Rússia, lá, vira à direita, vira à esquerda, que você vai... O cara vai lá e dá todo o dinheiro. Dá todo o dinheiro. Porque você chega... Ali você vê a importância que é a sua vida. E posso ir até o extremo aqui. Se chegar o inimigo ruim lá, fala, eu te curo, mas vai custar a eternidade. Você sabe que tem até situação dessa, né? Falei, não, vou ficar aqui mais 10 anos aqui. Porque você chega num ponto de desespero que isso é possível de acontecer. E até isso eu já coloquei no meu canal, né? As entrevistas com essas pessoas que têm essa sensibilidade, essa conexão, né? E que eles vão falando, mas eu nunca pensei em ouvir isso. Eu nem sabia que eu podia acontecer isso. E tem um parênteses aqui que eu quero falar para vocês.
durante o período lá que eu trocava cheque com a agiota, eu tive uma ideia de ir para a Terra Santa. Eu fiz um pacote, porque você pega a Bíblia e você vê várias passagens de Jesus lá na Terra Santa, em Jerusalém. E eu pensei o quê? Tem muito pastor, né, que tem dinheiro, que tem uma igreja que tem posses. O que eu fiz? Eu tive a seguinte ideia: eu vou levar esses pastores para gravar. Naquela época não tinha celular. Eu vou levar equipamento, a gente vai gravar lá o Mar da Galileia. Jesus andou sobre as águas do Mar da Galileia. Aí eu convenci vários pastores para levá-los até a Terra Santa, e lá nós gravávamos vários documentários para aquele pastor, para aquela igreja, como uma forma de levantar dinheiro, que nem eu falei aqui, que eu não tinha condições ali, eu não sabia mais o que fazia. A gente inventava de tudo para poder criar condições para poder ganhar um dinheiro extra, mesmo que para isso eu tivesse que atravessar o mundo. E quando eu fui para a Turquia, e é por isso que eu fiz esse parênteses aqui, a Turquia é um país muçulmano. Eu cheguei lá, tinha o meu guia me esperando, um guia turístico, falando português. Eu sou cristão, ele é muçulmano. Como é bom viajar, né? Então, olha como Deus vai preparando tudo para a gente abrir a mente, né? Sim. Eu fiquei 1 mês na Turquia. 1 mês. Era muçulmano no café da manhã, no almoço, na janta, domingo, sábado, sexta-feira, que para muçulmano é sexta-feira, para o judeu é sábado, para o católico é domingo. Isso vai quebrando a sua cabeça, assim. Você falava de Jesus ali para o muçulmano. Quem é Jesus? Sim. Sim. É Mohammed? É Maomé? E quando a tua mãe está com dor de barriga, a gente clama para Maomé. Não, Jesus não, Maria não, não, Maomé. Aquilo ali, e eu respeitando, ok? Né? E quando eu ia para Jerusalém, que eu fui 22 vezes para Jerusalém, era o judeu, aquilo ali. E ali tem o encontro, né, do judaísmo, do cristianismo e do muçulmano. Então, aquilo ali foi abrindo a mente. Então, quando eu faço essas entrevistas, eu já estou preparado. Sim. Porque eu tive esse presente de Deus. Olha, Fernando, você está aqui no Brasil, que é um país, na sua maioria absoluta, cristã. Então, é Jesus, bom dia, Jesus para cá, Jesus, né? Lá não. Lá não. E assim, e na Índia não. Né? Então a gente foi abrindo. E eu resolvi, com essa abertura, dar espaço para as maricotas, para o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que é um sucesso quando vem no meu canal, para o professor Alex Alves e tantos outros que já passaram, e outros profissionais da área da saúde, que eu quero o quê? Eu quero ampliar, eu quero ser um mensageiro, eu quero que o meu canal, com todas as limitações, né, da pequena censura, uma censura flexível que tem hoje aí, uma coisinha de nada, uma bobagem. Uma bobagem. Para poder, sabe, levar a informação para vocês. E eu tenho certeza absoluta, que quando eu entrevisto um rabino, alguém capta aquela mensagem do rabino. Quando eu entrevisto lá um muçulmano, alguém capta aquela mensagem, né? Com todo respeito. Essa é a minha profissão, né? Então é isso.